Bom, Jean, o que a gente vai fazer agora? Hoje o meu produto preferido, que é a baguete. Sou francês, então baguete faz parte para mim dos clássicos. A gente vai fazer, na verdade, uma mini baguete, porque é uma baguete comprida para você fazer em casa, para ter que ter um forno mais adaptado, mas uma baguete pequenininha, aí dá para adaptar. Para fazer a baguete, é importante você fazer uma autolise. Autolise que é misturar farinha, água. Mas conta para mim, Jean, conta para o pessoal que está lá, será que a gente vai conseguir fazer aquela baguete alveolada? Vamos, com certeza, com certeza. Isso não... a baguete alveolada, para vocês ter um miolo alveolado, é a quantidade de água que você vai pôr na massa. Não é só por conta do levain. O levain é fundamental, claro, para o sabor, para a capacidade de crescer, tudo isso. Mas o que vai dar o alveolagem é a água. Então, proporção de água na farinha. Né? Isso. Lá a gente vai começar com a T55, que é uma farinha, geralmente eu uso a T65 quando eu faço na padaria, porque ela é mais adaptada até para fazer em grandes quantidades. A T55 vai muito bem em casa, porque ela é um pouquinho mais forte. Aí ela vai equilibrar um pouco os defeitos que poderia ter, porque o forno não é um forno profissional, ou a batadeira, então aí ajuda. E uma coisa interessante, né, Jean? E é até bom você comentar a respeito disso, o quanto a baguete é levado a sério na França. Né? A baguete tradição... A baguete tradição é um produto muito sério, porque ela é feita com farinha de tradição, né? Que é uma lei francesa, que é um decreto 93, que é justamente o padeiro que quer fazer uma baguete de tradição, ele precisa utilizar uma farinha de tradição. Ele não pode fazer com outra farinha. E o moinho que faz uma farinha de tradição, ele é obrigatório a não colocar aditivo químico. Então é farinha pura. Isso é interessante porque você não tem aditivo e você tem que deixar tempo de descanso longo para a sua massa, porque justamente é a fermentação de massa que vai compensar o aditivo que não tem e que vai dar aquela força na massa. Exatamente isso, exatamente. Donc, baguete, produto. E na França, quando a gente vai em algum lugar que está se chamando, que a gente chama de boulangerie, significa que o padeiro é obrigado a fazer o produto lá e fazer a venda. A bater a massa e assar no mesmo lugar. Então nada de pré-preparo, nada de... Não, claro. Artesanal, né? Donc, vamos fazer 1 kg aqui. Depois a gente vai bater uma outra massa se a gente quer fazer derivado, porque a partir dessa massa também a gente vai fazer baguete, mas a gente vai guardar uma parte. Sim. E vamos fazer um pouco de recheado, um pouco de que eu chamo de pizza boulanger, que é a mesma massa, tipo pizza, né? Só que ela fica oval e fica gostoso. Você sabe, Jean, que bom, a massa da baguete, como você estava comentando, é uma massa básica que você usa para várias coisas. Massa branca, né? Então, você pode usar ela, assim como a gente vai fazer vários produtos aqui, você pode fazer sua pizza em casa, você pode começar as receitas a partir da massa da baguete. Ela tem um leque grande que você consegue... Muito versátil. Então, 1 kg e 650 de água. 65%. Eu acho suficiente para começar. Você pode pôr um pouco mais. E a gente está usando 65% de hidratação aqui nessa etapa de autólise, mas porque a gente está utilizando uma farinha boa também, né? Depois, se vocês utilizam outra farinha, funciona, sem problema. Vocês vão ter que ver também com a relação da textura da massa. Às vezes, ela não aguenta tanto a hidratação, então tem que baixar um pouco. Reduz um pouco. E quando a gente fala 65% de hidratação, é que a gente usa sempre a referência do peso da farinha, né? Então, Isso. a gente usa 1 kg de farinha, quando você fala em 65% é 650 gramas. Exatamente. É isso, né? Aí é mais fácil para entender as proporções. Então aqui a gente colocou só farinha e água, não tem mais nenhum ingrediente. Né? Só isso. E a gente vai fazer a autólise. Autolise. E o que significa fazer autólise?
Autolise e donc misturar isso e a gente vai deixar descansar, o mínimo 30 minutos. 30 minutos, para ter um efeito. Tem Mas gente que deixa até um dia. Se eu quiser fazer, como às vezes eu costumo fazer em casa, eu costumo fazer à noite, faço a minha autólise, deixo reservado na geladeira, para o dia seguinte eu já ter uma massa que já está preparada. Claro, né? para a baguete, acho que não precisa tanto, mas dá para deixar na geladeira tranquilamente. E eu ouvi dizer, Jean, que quando a gente faz a autólise, a gente reduz também o tempo de batimento da massa, Sim, claro. ajuda a desenvolver porque a autólise, justamente, ela vai ficar descansando e no tempo de descanso, o glúten da farinha vai se degradar. É uma degradação do glúten. E por isso que é mais fácil depois abater. Então, na batadeira, mexer. Só o suficiente, só para misturar os ingredientes. Exatamente. Não precisa homogêneo. se preocupar com ponto de véu nem nada agora. Velocidade suave, tá? Lenta, não precisa bater forte. Bom, já batemos aqui fizemos o batimento da massa só para misturar a água e a farinha. Nem é bater, é misturar. Só misturar. Ótimo. E aí o legal é perceber que a gente não precisa nessa etapa se preocupar com ponto de véu e nada disso, até porque mistura a massa não tem ainda estrutura nenhuma formada, né? Até se você nem tem batadeira, dá para fazer na mão isso, tranquilo. Então, se a gente pegar a massa, vê que ela não tem estrutura nenhuma, ela se desfaz ainda. Então, esse é um ponto importante. Depois da autólise, a gente vai mostrar para vocês como que vai ficar essa massa. Sozinha, só com descanso, né? Então, vamos colocar ela na caixa aqui. Um pouco de gordura. Vou colocar um pouquinho, só para ela não grudar. E deixar ela descansar. Um ponto importante, vocês deixam descansar a autólise na geladeira. Autólise sempre na geladeira. Para não, e principalmente se uma autólise é longa, se você quer deixar de um dia para o outro, tem que ser na geladeira para não iniciar a fermentar. E de novo, né? Água gelada, a gente também colocou água gelada. Sempre dá preferência para os ingredientes gelados, né? Fecha que é para não ressecar a massa. E geladeira. Aliás, boa dica aqui, porque a geladeira que vocês têm em casa é um ambiente super seco, né? Então, sempre que for colocar alguma coisa na geladeira, cubra ou com aquele papel filme, ou com uma caixa fechada. Né? Ou tampar, mas tem que cobrir. Geladeira, vamos daqui 1 hora, mais ou menos, a gente volta. Ótimo. 1 hora, 2 horas, não tem problema. Maravilha. Então, a autólise agora tem uns 2 horas de descanso, né? A gente deixou na geladeira. Isso é muito legal, ver a diferença de antes para agora, que já... Sem fazer nada, né? Só com a autólise. Sem fazer nada, só o tempo que trabalhou. Isso é muito legal, gente, porque reduz tempo de batedeira. Reduz tempo de batimento, então assim a gente vai oxigenar pouco a massa. Preservar o aroma do trigo, a gente vai ter uma caramelização do produto que é melhor. Realmente a autólise é uma parte do processo que é importante para o produto final. E até a massa estava na geladeira, então ela fica com uma temperatura mais gelada, então mais fácil para não passar a temperatura dentro da batadeira. Então é bom para tudo. Então a gente tem a autólise, levain líquido, levain líquido que foi realimentado, dá para ver, está bem ativo, está cheio de bolinhas assim. E sal por quilo 20 gramas. E o fermento seco. Esse fermento seco vai ser só uma pitada assim também, porque para a receita são 1 a 2 gramas de fermento seco por quilo de farinha. Então, balança aqui pesa 1 grama, difícil a confiar, né? Melhor
jogar um pouco assim, melhor que falta que termine mais. Né? Uma pitada, exatamente. Ok, vamos lá. O levain. O levain. Vocês podem jogar o sal em cima do levain, o fermento em cima do sal. Podem jogar tudo assim. Às vezes tem gente que fala para não misturar o fermento com o sal. Vocês podem deixar em cima. O que vocês não podem fazer seria deixar um fermento fresco junto com sal durante um tempo de meia hora, uma hora, porque o sal vai desidratar o fermento fresco. Mas lá, o fermento seco assim, vai assim, até que a gente já mistura, então não tem problema. É que do jeito que falam, dá a impressão que você colocou os dois em contato, você já estragou a massa toda, né? Não, tem que ser esperto para matar uma massa, tem que ser esperto mesmo. Velocidade lenta, até chegar ao ponto, mais ou menos 10 minutos. Vamos verificar e depois a gente acrescenta um pouco mais de água. Então a gente chegou ao ponto para fazer a dupla. Faz o quê? 5 minutos que está batendo, 5 ou 6 minutos, mas já, né, já tem uma estrutura, uma rede, né? Uma rede. Não é ponto de véu, mas vai finalizar, incorporando o resto. Donc, velocidade lenta e aos poucos. Não pode jogar tudo de uma vez. Vamos lá. Um pouquinho. Vamos esperar que ela absorva para depois incorporar até acabar com a água. Bom, Jean, tá no ponto aqui. Está no ponto. Está desgrudando da borda. Isso que tá mais lisa. Precisa. Vamos parar. Ok, não tá quente. Ok, a gente vai tirar a massa e colocar em uma caixa. E a gente deixa uns 20 a 30 minutos. Depois a gente faz a dobra e guarda. Vamos controlar a temperatura, né? Para verificar. Mas se vocês têm uma massa mais quente, vocês deixam menos tempo fora. E se a massa é mais gelada, mais tempo fora. Vocês têm que equilibrar. Saiu com 22 graus. Tá bom? Não é para chegar em cima de 23, senão fica muito quente. Então acho que 15 a 20 minutos, aí já está suficiente para fazer a dobra e colocar na geladeira. Vou deixar ele tranquilo. Vamos passar ela para cá. Massa da baguete 20 minutos depois. Espalhou um pouquinho, não dá para perceber que ela fermentou muito, faz pouco tempo. É só na geladeira que vai fermentar. Vamos fazer uma dobra? Vamos deixar fazer a dobra. Dobra padrão, né? Importante saber, ele pega, estica e depois dobra. Isso. A parte lisa estava para baixo, donc faz 4 dobras assim, depois ele vai virar toda a massa. Tem várias formas de fazer dobra, né? O importante é o resultado no final. Uma massa que fica lisa, é isso que precisa.
Perfeito. Fica mais lisa assim, centrado na caixa. Se quiser, vocês podiam até marcar com uma caneta, se vocês querem. Só para... vamos. Um pouquinho mais... um pouquinho mais para baixo, porque ela vai espalhar. Mas para vocês saber, justamente se ela cresceu muito ou pouco, tem que mais ou menos dobrar de volume. Assim, marcando no início, vocês vão controlar melhor. É uma caixa adaptada, né? Vocês não colocam isso. É uma caixa grandona, muita massa, senão vai transbordar. Mais ou menos um terço da capacidade da caixa. Ok? Geladeira, até amanhã. Vamos pré-modelar as baguetes? Vamos. Bom, a massa tá boa, cresceu bem de ontem para hoje. Tem até a marquinha que a gente deixou aqui. Tem a marca. Subiu um pouco, mas na verdade espalhou também. Então, sim, chegou a dobrar de volume. Então tá ok. Poderia ser um pouco mais, menos, eu acho que poderia faltar um pouco, seria menos, mas assim tá bom. Allez, um pouco de farinha. Se a massa cresce demais na caixa, depois o pão ficou azedo, aí tem dificuldade para crescer. É ruim até para modelar, né? Também, porque tem muita força, aí rasga. Vou contar para você. Alors, como a gente tem um forno caseiro, que não é um forno profissional para baguete, a gente vai fazer mini baguete, de 150 gramas. A baguete tradicional é de 350 gramas cru, mais ou menos. Vou ver 150, que é mais parecido daquele pão francês do Brasil. Só que ela é mais um produto típico francês. Hop, allez, a divisão. Para pré-modelar, duas dobras assim e a parte lisa que fica em cima. Aqui é importante frisar que a gente, quanto menos mexer na massa, melhor. Então, o Jean já está cortando a massa no formato que ela vai ter. Aqui a gente vai fazer uma pré-modelagem rápida, também do formato já que vai ficando uma baguete, tudo para que a gente consiga fazer uma modelagem rápida sem manipular muito a massa. Não é para mexer muito. Se sua massa tiver muito pouco fermentação na caixa, aí vocês podem mexer mais, fazer mais tensionado. Se a massa cresceu muito bem suave, para não ter problema. Ok, e vamos reservar. Esse resto de massa, a gente vai fazer um outro produto com isso. Vamos fazer só 6 baguetes assim. A gente vai deixar mais ou menos uns 15 minutos a massa só descansar um pouquinho e facilitar a modelagem. Donc, temperatura ambiente, assim, cobrir para não secar e aí já modela. Vamos modelar as baguetes. Bom, passou 20 minutos, ela espalhou um pouquinho. Aí tá bom para modelar. Hop.
Dois. Para modelar, joga pouco de farinha. A parte lisa vai para baixo. Tira os gás pouquinho. Dobra, a gente aperta. Mais uma dobra, a gente aperta. E aí a gente vem fechar, fazer uma costura. Não é para ser muito comprido, porque não é baguete grande, é mini baguete. Aí eu viro, a costura fica no meio, assim, e por cima. Então, mas... Aqui é importante, de novo, quando grudar na madeira, nunca descolar com a mão, né? É, sempre usar uma espátula. É. Mais uns 20 minutos e aí vai para o forno. Donc, pensar quando você termina a modelagem, já colocar a sua pedra ou a sua assadeira no forno para esquentar, para poder colocar a baguete na assadeira bem quente já. Ótimo. Para assar a baguete existe esse material que se chama paline. Paline ou planche à lever em francês, mas que é prático para colocar ela daqui para lá. Agora, em casa, vocês não necessariamente têm isso, pode ser um palito de outra coisa. E como a baguete é pequena, dá para fazer também na mão. Vou fazer os dois para ver né, como... Claro. Com a paline, a gente vira uma vez assim. Vira de novo. Acho que não vai ser assim. E vira de novo. Agora, se fosse na mão, mesma coisa, vou virar uma vez, delicadamente, até passar um pouco de farinha, delicadamente e voilà. Je vais faire corte só. Quando a baguete comprida, a gente pode fazer vários. A baguete pequena é mais bonito, corte, lâmina bem inclinada, aí vai para o forno. Importante a pedra ou a assadeira bem quente. Você se esquenta o forno antes para ter certeza que a pedra fica bem quente. Forno no máximo. Então vamos tirar as baguetes. Eu já tiro um pouco de pré-assada.
faz 3 minutos, é pouco tempo antes, porque a gente vai fazer um pão de alho com isso. Mas, vamos tirar as outras assadas totalmente. Ok, mini baguette. C'est interessante ver a diferença entre o pedaçado e assado, mas tem que caramelizar. Por baixo também a pedra assou embaixo. Essa lateral não pode ficar nunca crua, né? A barriga aqui dá. Se a lateral está crua e que está muito próximo da outra baguete. Depois depende da modelagem, tem outros que abrem mais, que menos, mas tá certo assim. Então, vamos ver como é que ficou a nossa baguete Vou agora? cortar a baguete, avaliação. Ficou linda. Ótimo. Mini baguete, na verdade, mas é bem isso, uma alveolagem irregular, assim, o miolo fica bem úmido, tá? Tá ótimo assim, tá ótimo. Para uma baguete caseira, para mim, nota 10. Isso aqui vira até motivo de concurso, né? Motivo de orgulho, é o troféu Sim. do padeiro, quando ele mostra quando eu fiz as competições, tinha uma avaliação do miolo da baguete. Maravilha. Perfeito.